desligar o microfone para não atrapalhar. Amém? Tivemos a nossa aula de personalidades, né? Personalidades, né? As coléricas, as sanguíneas, as fleumáticas, as melancólicas, sejam todas bem-vindas. Aprendemos como lidar com cada temperamento, como isso nos fortalece, como isso nos traz instruções para uma qualidade de vida, para uma vida segundo a palavra de Deus, né? Às vezes a gente vive tantos conflitos, a gente vive tantos desafios, e aprender a viver de maneira saudável, respeitando a limitação, reabastecimento do carro de cada um, a maneira de cada um, tira o peso das nossas costas e traz levezas aos nossos relacionamentos. Então, a importância de aprender a resolver conflitos, entender que família tem conflito, não existe família perfeita, não existe, por mais abençoada que nós somos pessoas complicadas nos nossos temperamentos, não é o Senhor nas nossas vidas. Hoje pela manhã eu falei lá no Poderosa, Daniele sem Cristo é uma pessoa muito difícil, conflitos, maldade, maledicências, tantas coisas, mas é Cristo em mim, a esperança da glória dele nessa terra. Então, aprendermos com o Espírito Santo a governar o nosso temperamento, a colocar diante de Deus e a governar e a administrar relações através do temperamento, é uma ferramenta poderosa nas mãos. Que ele traz para as nossas vidas. Amém? Então, se você fez o exercício, faça o dever. É sempre importante a gente falar sobre isso, ter essa releitura, releia. Aqui na aula, hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de várias coisas. Nós não podemos, né, gastar aí 3, 4 horas de conhecimento, de instrução, para poder ler passo a passo do livro, né? Ter esse destrinchar mais profundo. Então, eu recomendo que você leia, você faça o teu estudo pessoal da experiência do lar. Você tenha esse anseio de profundidade, de ir além, de multiplicar a revelação, para que você possa avançar. Isso é você, o Espírito Santo. Se você desejar no teu coração compartilhar, falar mais, olha, eu queria falar, eu aprendi. Eu acho que esse ponto que não foi colocado é importante, é bom para o crescimento do corpo de Cristo e para a tua vida espiritual. Amém? Amém. Nós vamos agora estudar administração de prioridade. Já entramos no módulo lar, um lugar de paz. Como nós conseguimos viver, né, tudo isso que aprendemos, essa questão do lar ser onde o coração humano se forma. Nós vamos aprender ferramentas que nos dão capacitação de exercer esse lugar de paz, né? Prioridades, né? Outro dia conversando, né? Tenho tido a oportunidade de estar com a liderança dos casais, falando sobre a experiência do lar, um presente que Deus nos dá, esse tempo de qualidade. E a gente estava falando sobre isso, né? A gente não precisava ensinar. Ninguém ensinou muitas coisas, né? As mulheres eram dotadas, né? Eram preparadas, seguiam exemplos dos seus pais para poder viver. Mas hoje em dia, essa distorção da mulher, essa questão da autossuficiência tem roubado a sutileza e o lugar, o papel da mulher no lar. Então, a gente talvez vai falar de coisas que você vive, que você faz, mas a importância da gente evidenciar essas verdades, né? A gente trazer como referência, viver, declarar e potencializar o papel da mulher dentro do lar. O papel da mulher em Cristo, direcionada pelo Espírito Santo dentro do lar, né? Baseado nisso, a gente vai falar de administração de prioridade. O nosso versículo de base é Salmo 90, 12. Ajuda-nos a entender a vida como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. A administração de prioridade, o valor da ordem. A gente começa a pedir a Deus sabedoria para que a gente possa viver essa vida que é tão breve, de forma sábia, né? de maneira qualitativa, entendendo a nossa prioridade, os valores que realmente fazem diferença, que são importantes, dar valor àquilo que realmente é importante, e não viver uma vida correndo atrás do vento, nem correndo atrás das nossas emoções ou motivadas por situações terrenas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Administrar prioridades é diferente de administrar tempo. Todas nós temos a mesma porção de tempo todos os dias, mas temos prioridades diferentes.
Por isso, temos resultados diferentes. Priorizar significa colocar em ordem de importância, né? Você valorizar aquilo que realmente você tem, aquilo que realmente você deseja, aquilo que você quer ver crescer. Então, você colocar em ordem, porque às vezes a gente falou sobre isso, né? Sobre objetivos e desejos. Às vezes você tem um objetivo, mas a tua vida não coopera, as ordens da tua vida não dizem a realidade sobre isso. Então, colocar em ordem é colocar no lugar de importância, o que realmente é importante para nós. Quando vivemos nossos dias, semanas e meses de forma intencional, colocando nossas escolhas de vida em ordem, conforme os princípios de Deus, colhemos resultados de uma vida farta e descobrimos que Jesus quis dizer quando declarou: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Mateus 11:30. É comum perguntarmos: como você faz tanta coisa? Não, é que disponho. A impressão é que disponho de mais tempo que as outras pessoas. Tempo, para mim, para mim mesma, para a minha família, para os meus amigos, meus interesses, meu chamado. Mas é claro que não disponho de mais tempo. Tenho as mesmas 24 horas do dia, como você. Lembre-se que a vida tem época. Não se compare com os outros. Olhe apenas para o ponto em que você se encontra agora. Se você estiver vivendo em paz, com realização e satisfação, é possível fazer ajustes simples para que obtenha o resultado possível nesse momento da vida. Então, a Dev, ela traz para nós essa verdade de que muitas vezes a gente fica declarando: eu não tenho tempo. A minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Você não tem tempo para quê? O que está faltando na tua vida que você não está conseguindo administrar? Talvez não é que você tenha tempo, talvez há um desperdício de tempo. Na era da tecnologia, na era desse consumo virtual, de viver a vida virtualmente, gastamos tanto tempo projetando o virtual que esquecemos de não temos tempo para viver a vida. Então, fica para nós essa verdade. Será que a gente tem tempo ou será que realmente está faltando tempo? Eu me lembro uma vez que o Senhor ministrou para mim, que eu ficava dizendo isso: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E o Espírito Santo falou para mim, através de uma ministração do pastor Igor, declarando: toda vez que você diz que não tem tempo, você está dizendo que Deus errou. Eu preciso de mais 24 horas. Meu Deus, 20 das 25 horas. Quantas vezes a gente fica declarando isso e não é verdade? Deus, quando criou 24 horas, ele criou perfeito. Nós é que não sabemos administrá-la. E como estamos administrando? O que estamos priorizando? E é importante a gente saber que cada uma de nós tem um tempo. Cada uma de nós estamos vivendo uma estação. A estação dos filhos pequenos, a estação dos filhos na escola, a estação dos filhos adolescentes, a estação de ser avó. Cada uma está vivendo o seu tempo. Então, a gente não pode comparar a realidade de nenhuma e nem se sentir frustrada por isso. Porque a verdade, se a gente for analisar, é que o tempo passa. As estações mudam. Hoje você tem um estilo de vida, você tem um horário. Amanhã você vai ter outro. Daqui a 10 anos você vai ter outro. Você vai ter uma produtividade diferente da outra. E é preciso entender tudo isso para que você viva de maneira qualitativa diante da vontade de Deus. Amém? Eclesiastes 3:1 diz: há tempo certo para tudo. Um tempo para cada uma das atividades debaixo do céu. E a Neta Brooke disse no seu livro, esta coisa chamada lar, as melhores donas de casas não são talentosas, mas hábeis. Houve um tempo em que elas eram principiantes, e talvez agora tenham se tornado peritas. Mas pode ser que a trajetória delas tenha sido diferente do que você imagina. Creio que esquecemos da ideia do processo. Estamos todas em um processo. Ninguém nasce sabendo. Muitas vezes nós temos habilidade para determinadas situações, mas a verdade é que todas nós passamos por um processo de aprendizado. Estou com a minha netinha aí, ela está aprendendo a andar, e ela está no processo de aprendizado. Que às vezes nos deixa ansiosos, nos cobramos ela de alguma forma, cortamos, mas a verdade é que é um processo. Ela só vai viver segundo aquele tempo determinado. Depois, quando der na nossa idade, a gente fala: poxa, como que eu aprendi a andar? Tão fácil para nós. Então, fica para nós essa verdade. Muitas vezes nós não somos habilidosas, nós estamos ainda aprendendo uma maneira de viver, de se organizar, de se planejar, e Deus precisa colocar o seu ajuste, mas também a gente precisa ter misericórdia uma vez. E misericórdia consigo mesmo, entender que você vai chegar lá. Talvez você já tenha chego, e Deus vai melhorar ainda mais a sua qualidade de vida. Mas a verdade é que existe um processo para cada um de nós. Ninguém nasce sabendo.
Talvez leve tempo para mudar sua forma de pensar a respeito de como planeja seus dias. Começamos juntas a avaliar onde você está e aonde você deseja estar. Essa avaliação pessoal de vida, ela traz para nós uma verdade, de entender que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Eu estava agora fazendo uma aula sobre intercessão e estudando, e ele estava falando do plantio. Sempre vai haver sementeira e vai haver semeio. Não tem como. A vida do homem é assim. Então, a gente precisa entender que, para a gente chegar a um objetivo, a gente precisa começar hoje. Que os processos de evolução, eles são diários, contínuos, e ajustes são necessários nesse planejamento de vida para você chegar a um lugar determinado. Então, onde você está no seu planejamento de vida, nas suas prioridades hoje? E aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo como família? Onde você sonhou nos teus filhos, nos relacionamentos da tua casa? Como planejar tudo isso? Porque, às vezes, a gente só tem a ideia. A gente só tem um anseio. Mas é necessário um ato, né? um movimento de ação e prioridade. Então, a minha prioridade hoje é o fortalecimento do meu casamento. Porque, né, já criamos os filhos, já estamos mais maduros e precisamos investir com mais finco nesse relacionamento. Não, a minha prioridade hoje é os meus filhos pequenos. E eu preciso investir mais tempo, ter mais finco. Então, entender que estação você está vivendo e estabelecer essa estação nos princípios da palavra de Deus, independente da estação que você esteja vivendo, vai te trazer força e sabedoria. Porque quando a gente tem uma clara idealização do que é a vontade de Deus, mesmo que a gente esteja numa estação diferente, a gente consegue viver os princípios da palavra de Deus. Amém? Efésios 5, do 15 ao 16, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Sua diretriz. Encontramos o plano de prioridade de Deus para as mulheres na descrição da mulher virtuosa. Que uma mãe preocupada apresentou o seu filho ao explicar o tipo de mulher que deveria procurar. De acordo com essa mãe, existem mulheres que podem destruir reis e mulheres que podem edificá-lo. Isso é uma realidade. Né? Minha avó já disse, ou a mulher destrói um homem, ou ela levanta um homem. Isso é a verdade. A mulher sabe, e aí a palavra de Deus. A mulher sabe edifica a tola com as suas próprias mãos. Diante disso, ela apresenta o retrato da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é um modelo para todas as mulheres que desejam ter um modo de vida temente a Deus. Ela planeja com sabedoria, apoia o marido, cuida bem do lar, dos filhos, administra com prudência, é astuta nos negócios, sabe aconselhar, socorre a necessidade e muito mais. Desempenha papéis grandiosamente, com grande bondade e sabedoria. Muitas vezes a mulher virtuosa é uma sombra para as mulheres cristãs. Né? Eu já ouvi muito isso. Né? Eu não gosto muito da mulher virtuosa, que coloca o nível lá em cima. Mas como a gente falou no início, né? Como a gente falou antes, é um processo. Você não vai acordar amanhã mulher virtuosa. Nenhuma mulher acontece. Né? Nós estamos num processo de aprendizado. O que acontece muitas vezes é que a gente quer invalidar a realidade porque a gente não quer se esforçar para vivê-la. Então, a gente começa a diminuir o padrão de realidade ou começa a deixar de lado. Por quê? Porque requer um esforço nosso, né? Requer uma dedicação. Hoje, você não pode ser a mulher de Provérbios 31, mas você tem que desejar de estar lá. E isso não quer dizer que você seja melhor ou pior do que outra, mas quer dizer que você conhece o caminho da verdade e que o teu coração é submisso e obediente a ponto de se esforçar para viver isso. Então, fingir que não existe, odiar a mulher. Eu já ouvi tantas pessoas dizendo, eu não gosto, um discurso muito pesado, uma cobrança muito excessiva, mas é uma verdade, uma qualidade de vida que a gente não precisa fazer perfeito, mas a gente precisa ansiar que essa verdade seja real para nós, de acordo com as nossas limitações, de acordo com a nossa realidade, de acordo com os papéis e a estação que você esteja vivendo naquele momento. Amém? A mulher descrita em Provérbios 31, do 10 ao 31, passagem que descobrimos as prioridades essenciais para a vida dela. Ao fazer as suas escolhas diárias com base nas diretrizes e nas prioridades, ela obtém um grande respeito do marido, dos filhos e da comunidade. É um exemplo dela, tem sido a minha diretriz. Algumas mulheres evitam ler essa passagem,
pois imagino que não é relevante para o nosso tempo. Embora não tenhamos lã nem linho, o princípio aprendido aqui são extremamente valiosos e jamais poderão ser substituídos pela cultura popular inconsciente dos seus valores indefinidos. É lógico que, né, a mulher não está mais, nós não estamos no TCA, tecendo linho, né? Mas é como o nosso pastor sempre nos ensina, nós não vivemos mais os rituais, mas estabelecemos os princípios. Esse princípio da mulher de Provérbios 31 é a base para a nossa responsabilidade e prioridade como uma vida organizada segundo a palavra de Deus. Os pilares da vida da mulher, né? De que maneira a mulher de Provérbios realiza tanta coisa e ainda é capaz de rir dos dias por... Ela tem prioridades corretas. Vejamos os mais detalhes de cada das prioridades que apresento nessa passagem. Ele quer dizer que ela não gasta tempo em vão. Se a gente for olhar para a nossa vida, eu falo isso de carteirinha, a gente vê o ladrão do tempo. Coisas fúteis e banais que roubam o nosso tempo, discursos do mundo e da maneira de viver contrária à palavra de Deus, que sutilmente vai entrando na nossa rotina e roubam. Hoje, com a tecnologia, você pega o celular 1 minuto, passa 2 horas e você nem percebe. E aí, essa satisfação, essa dopamina que esse prazer momentâneo nos oferece, vai trazendo para a gente um egocentrismo e uma necessidade de ser prioridade, de ser necessidade, nossas necessidades sempre serem supridas. É sutil, minha irmã. É impercebível, às vezes até químico e metabólico, que nós precisamos pegar de volta e estabelecer as prioridades reais da nossa vida, e aí a gente vai conseguir dar conta de tudo aquilo que Deus separou para nós. Amém? E a primeira prioridade da mulher, a primeira prioridade é temer ao Senhor. Sem temor, respeitoso ao Senhor, uma mulher pode se tornar egocêntrica, preocupada, 3 atitudes destrutivas, ou preocupada de 3 atitudes. Aprendi com os meus pais a temer ao Senhor. Se eu obedecia, tudo ia bem. Se desobedecia, sofria as consequências. Essas consequências me levam a tomar melhores decisões da próxima vez. Agora vivo com um saudável temor ao Senhor. Tá sem som, Dani. Sem som. Tirou o som. Amém? Amém. Obrigada. Afatá. A bateria deu... Vamos lá. A primeira prioridade é temer ao Senhor, porque se você não temer ao Senhor, não estabelecer esse princípio no teu coração, como é que você vai temer coisas que Ele estabeleceu como base? Então, temer ao Senhor é um princípio familiar que a gente aprende da infância, e quando nos falta isso, quando a gente não tem esse lar saudável que forma o coração do homem, a gente fica com essa deficiência. Então, o princípio da vida cristã é temer a Deus. Estabelecer essa verdade que mesmo que eu não queira, mesmo que eu não sinta, mesmo que as coisas não cooperem, eu preciso obedecer, vai livrar a nossa alma do egocentrismo e das necessidades da nossa carne. Porque a carne humana, ela devaneia de uma maneira pelas necessidades da terra que muitas vezes só o nosso inconsciente. E traz essa necessidade de ser o centro de tudo, de ter os seus anseios, os seus valores sempre supridos. Então, temer ao Senhor é o princípio da cabeça, né? Prioridade da mulher, temer ao Senhor. Temer ao Senhor é viver com cautela, refletida, levando em consideração as consequências de cada ação. É uma frase da Deb. Temer ao Senhor é viver com cautela, refletida, levando em consideração as consequências de cada ação. Compulsão por obedecer, decorrente da reverência, convicção de que Deus sempre fala sério, todas as palavras que Deus, a gente está lá, né, no discipulado poderoso, e a gente está falando de Raabe, que é a coisa que a gente mais prioriza, que Raabe,
levou a palavra de Deus a sério. Uma mulher sem rótulos, com títulos, sem perspectiva humana, mas quando ouviu falar de Deus, levou aquela palavra a sério. Temeu a Deus e levou a palavra de Deus a sério. Respeito pelas consequências, toda ação gera uma reação. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Reverência por quem ele diz que eu sou, de modo de vida cauteloso. Então, o princípio, a primeira prioridade é temer a Deus. E os benefícios de uma mulher que teme a Deus, ela é sábia, sabedoria, o conhecimento, a longevidade, a proteção e o livramento, a segurança e o refúgio para a família, fonte de vida. Então, são bases que nos trazem liberalidade, que nos fazem mais seguras, porque nós estamos debaixo. A gente fala tanto aquele versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas a base desse versículo é temer ao Senhor, sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, reverência e temor ao Senhor é a base da nossa prioridade de vida. Não é, eu não tenho atitudes pecaminosas por causa da minha reputação, eu me importo com ela, pela minha família, mas porque eu temo a um Deus que sabe. Isso me faz ter uma vida de cautela, na presença das pessoas, na ausência delas. Então, o meu Senhor, ele é digno da minha reverência e obediência. Então, isso é uma primeira prioridade da mulher cristã. A segunda prioridade da mulher cristã, que é uma realidade, se a gente for estabelecer e parar para pensar nisso, principalmente nós que temos filhos, nós sempre colocamos os filhos em primeiro lugar. Mas a segunda prioridade da mulher é o seu marido, para aquela que é casada. A segunda prioridade da mulher casada deve ser o seu marido. Essa prioridade exige compromisso de obedecer a Deus e amar o marido de formas práticas. Foi o que a gente falou na aula de honra, né? Honrar ao marido, respeitar o marido é um mandamento. E muitas vezes a gente quer fazer milhões de coisas, mas não respeita. Não coloca ele como prioridade. Olha, às vezes a gente vê casamentos destruídos porque a mulher prioriza os filhos. E aí o marido não se sente honrado, ele não é colaborador, ele não se sente parte da família, ele tem uma vida alheia. Por quê? Porque esse princípio está desorganizado, está em desordem. Quando você tem um marido que ele é honrado, que ele é prioridade da esposa, que ele é valorizado. A gente estava conversando isso lá com a liderança dos casais, falando sobre isso. E muitas vezes a mulher, ela tem suas amigas, né? Mulheres ajudando mulheres, e o homem. Você olhar os relacionamentos masculinos é vazio. É solidão. E eu tenho orado muito pelo meu marido, pelos homens, porque eu vejo essa destruição maligna da valorização do homem. Homens deprimidos, ou perdendo o seu papel, a sua masculinidade, por conta dessa malignidade, essa rainha do céu maligna, esse espírito de Jezabel, que reina nessa geração, que destrói a virilidade do homem. E eu sempre orando pelo Senhor, a gente crê, a gente ora para que levante um ministério de homens saudável, forte, em nossa igreja, nas outras igrejas, nessa nação, mas o Senhor tem falado que ele criou um auxiliador. A responsabilidade de gerar um homem é da mulher. A diretriz que o homem precisa vem da mulher. Deus falou, eu vou te dar uma auxiliadora. Isso precisa ser uma prioridade. O homem é o valor que a mulher dá a ele. Isso é real no casamento. Não é um discurso, né, do mundo ou uma cobrança, mas é uma realidade. Se você não prioriza, se você não é auxiliadora, se ele não entende o valor dele através do relacionamento do casamento, ele se torna uma pessoa mais pesada. E aí a gente vê mulheres sobrecarregadas, a gente vê pessoas tendo que fazer o papel masculino, e, na verdade, ela só precisa dar um passo atrás e valorizar, colocá-lo como prioridade. Isso é uma realidade. Em 2 Coríntios 7, 34b, a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Porque a principal vocação é ser ajudadora. O Senhor Deus, não é bom que o homem esteja sozinho. Olha, quantos casamentos a gente vê o homem só. Porque a mulher fala, ela tem uma rotina, tarefas, fala, vive, planeja, e ela tem
como se for, né? Ela tem uma alegoria, que é o marido que ela leva ele. Mas ele não tem voz, ele não tem fala, ele não tem escolha, ele não decide. Isso vai trazendo esse pesar, né, para a vida dela, sem ela perceber. Então, entender que a vocação da mulher é ajudar o marido, né? Às vezes a gente pensa, pô, mas aí eu vou ter que fazer isso também. Se você fizer isso, ele vai fazer o papel dele. É uma matemática simples. O diabo tem distorcido os papéis no casamento e a gente não percebe que é só honrar e priorizar o marido. Assim, Deus, marido, é uma realidade. Uma vez que o marido confia nela, nada lhe falta de valor. Ela tem plena confiança, ele tem plena confiança na esposa, porque ela é leal, honrada, edificada. Outros sempre a tratam com bondade. Mulheres que despertam o ciúme, mulheres que vivem trazendo essa desconfiança, esse joguinho maligno. Eu quero trazer segurança ao meu casamento, ao meu marido, a ponto dele saber que eu posso estar em qualquer lugar, suscetível a qualquer tentação e que eu irei honrá-lo. Isso é uma segurança que precisa ser gerada em nós para os nossos maridos. Então, ter essa consciência e essa sabedoria, que é responsabilidade nossa. Ela é elogiada pelo marido. Ela faz o bem e não o mal a todos na sua vida. Então, ter essa convicção, Senhor, marido. E o terceiro, não, para as mulheres não casadas, o Senhor. Você não é casado, se você está numa estação diferente do casamento, a sua prioridade é temer ao Senhor e a sua segunda prioridade é o Senhor, para quem não é casada. A mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor, ser santa no corpo e no espírito. Em 2014, havia 124,6 milhões de pessoas não casadas nos Estados Unidos, equivalente a 50% da sua população. Dessas 53% eram mulheres, enquanto apenas 47% eram homens. Mulheres solteiras têm a oportunidade maravilhosa de se dedicar plenamente ao Senhor, sem distrações, e preencher a vida com serviço a outras pessoas. Nesse momento, Jesus é o seu marido judeu rico e deseja fazer parte de todos os aspectos da sua vida. A sua prioridade é servir ao Senhor, é honrá-lo. Aí a gente tem mulheres solteiras, viúvas, divorciadas, que não conseguem manter uma rotina de fidelidade ao compromisso da igreja. Então, fica para nós essa prioridade. Será que você tem honrado ao Senhor em primeiro lugar, diante da tua vida, das prioridades da tua rotina? Considere-se casada com Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, grande ou pequena, consulte seu marido judeu. Prepare-se para o papel de esposa, crie uma rotina diária de e cuidado pelo seu lar, como se fosse casado. Confie que o Senhor conduzirá, proverá para você e a protegerá. Ao sentar-se à mesa, tenha consciência de que nunca está sozinho. O Senhor está presente com você. E a terceira prioridade da mulher é a casa. Olha quantas vezes a gente se engana, né? Eu me lembro quando eu fiz essa aula, minha mentora para a gente fazer antes, né? E eu sempre coloquei, Senhor, o marido, que eu já aprendi no Casados para Sempre, mas coloquei os filhos, logo assim. Mas a gente entende que não, que a terceira prioridade da mulher é criar um ambiente onde o coração humano é forjado. Então, a terceira prioridade da mulher é a casa. Se você está surpreso de ver que a casa está relacionada como terceiro item da lista, depois do seu marido, sua prioridade deve ser criar um ambiente em que os relacionamentos possam vicejar. Quantas mulheres deixam de ter o cuidado da casa? Quantas mulheres abandonam a primazia de estabelecer uma rotina de limpeza da casa? Parece um discurso só judeu, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mas é uma realidade cristã. O lar é onde o coração humano se forma. Então, se é um lugar de desordem, Deus não entra. Deus é um Deus de ordem. Então, muitas vezes, você chega da igreja, em nome de Jesus, no Teresa do lar não tem isso, mas Cristo fica, eu não vou entrar aí, menino, não dá para ficar essa roupa espalhada, essa bagunça. Por quê? Porque você prioriza em manter a rotina dos filhos, você se prioriza. Eu já vi, mãe, me perdoem por isso, mas eu já vi mulheres lindíssimas, extremamente bem cuidadas,
Quando você entra na casa dessa, você fala, não, essa pessoa não mora aqui. Não tem cubículo. Ela não tem um sofá, mas ela tem uma unha que custa R$200. Ela bota um cílio a cada 15 dias e ela não tem uma parede pintada. A fechadura da porta do ar, a lâmpada queimada. Isso é falta de prioridade. Entender que o ambiente que você está gerando está formando a tua história, a tua casa, a tua família. Precisa ser nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. São detalhes. A mulher sábia, quando ela edifica a casa, ela não vai construir parede, ela não vai assentar piso, ela vai lavar bem o chão, ela vai dobrar as roupas, manter o ambiente limpo, organizado. Essa edificação traz segurança para os relacionamentos. Casas que não tem mesa para a pessoa sentar, que não tem sofá. Eu gosto de passar um tempo em família onde? No chão. É lógico que você pode, você realmente não pode. Mas entender que a sua prioridade precisa ser o cuidado do lar. Mesmo aquelas que trabalham fora. Infelizmente, o nosso padrão familiar, ele evoluiu e às vezes é necessário que as mulheres tenham, mas você precisa estabelecer uma rotina de trabalho para que você valorize o trabalho. Nunca se sinta culpada por limpar a sua casa ou cuidar dela. Torne a faxina uma atividade divertida para a sua família. Crianças aprenderão a ter responsabilidade ao observar o devido cuidado com o ambiente que vivem e participam desse trabalho. Terá isso nos nossos filhos, entendeu? Eu falo com meu filho, eu errei muito na criação dele, mas ele é um bagunceiro que não fica na bagunça. Ele fala, porque a gente tem essa rotina de estabelecer limpeza, fazer reforma, manter zelo pela casa, a parede não pode ficar suja, ter esse cuidado gera isso inconscientemente nas pessoas da vida. Então, ter essa prioridade, organize tudo em sua casa, crie ambiente sereno, cuide da sua casa e daqueles que moram ali, esteja ciente de todas as atividades que acontecem na sua casa. Compra com sabedoria alimentos, provisão e tudo que seja necessário. Trabalha com diligência para se tornar a casa bonita e confortável. Não procura fazer tudo sozinho, mas divide tarefas de acordo com a idade dos filhos, obtém ajuda dos filhos. Gasta de forma sábia com administra finanças, faz compras e organiza o orçamento para poder tomar boas decisões financeiras. Ela entende que administrar bem essa atividade da sua casa está servindo a vida. Então, as prioridades da mulher: temer ao Senhor, o marido e a sua casa. E a quarta prioridade é os filhos. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Nossa cultura egocêntrica desvaloriza a vida da criança e depreciou o privilégio de ser mãe e instruir um filho em caráter e sensibilidade espiritual. A cultura nos diz que os nossos sonhos e objetivos são mais importantes que moldar o caráter da criança. A mãe, casada ou não, tem incumbência vitalícia de sacrificar-se para desenvolver, apoiar o filho. Quantas vezes a gente vê mulheres pensando em si própria, mas eu preciso estar bem, a autoestima dela precisa estar elevada para que ela possa ser uma boa mãe. Isso é mentira do dia. Isso é estratégia maligna, é egocentrismo, é o espírito do anticristo, que é a prioridade da mulher, ela precisa estar voltada aos seus filhos, eles precisam de nós. É lógico que existe um tempo determinado para isso, a gente já estudou isso na criação, né? Existe um momento que você deixa de instruí-los para aconselhá-los, você deixa de discipliná-los para aconselhá-los, existe esse momento, mas essa é essa função, gerarmos vida, e a partir dessa vida gerada, temos essa abnegação de cuidar deles, acima, muitas vezes, das nossas necessidades. É que a gente está vivendo um tempo dessa crise de ansiedade, essa depressão excessiva, que a mulher só pensa em si. E aí, eu fico pensando que o diabo ele é tão astuto, mano. Ele traz essa... E ela nunca fica satisfeita. Porque uma mãe, ela só é plenamente satisfeita se o seu filho estiver bem. Quantas angústias daquela mulher que está tentando suprir a necessidade e a carência emocional dela seriam supridas se ela realmente estabelecesse a prioridade dos filhos. É uma verdade do coração da mulher, né? A gente fala que a maior dor do aborto não é só o ato físico que a mulher sofre, a violência física brutal que a mulher sofre.
mas essa condição gerada na mulher de cuidar, e ela é roubada nisso, né? Então, ter essa consciência e não cair nesse engano nos livra. Seus filhos são bem cuidados, têm roupas e alimentos e outras provisões. Ela educa os filhos com disciplina e temor no Senhor. Mantém uma rotina diária de tarefa para todos na sua casa. Está numa forte ética de trabalho desde cedo. Os ajudará na adolescência, na juventude, e fazer a transição para a vida profissional. Isso é real. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu não aprendi como as mulheres hoje têm a oportunidade, e coisas simples da rotina dos meus filhos, do meu filho principalmente, ficaram deficientes, e hoje são a grande problema da vida dele profissional, estabelecendo as suas rotinas, as suas situações. O ato de cortar o cabelo, eu sempre conto isso, é o mais difícil, porque eu não ensinei uma rotina de cuidado pessoal. É menino, é. Hoje é difícil para ele com 23 anos. Então, entender que isso começa cedo, precisa ser instituído, é a nossa responsabilidade, vai nos trazer liberalidade. Não se dedica tempo e energia em atender os desejos, portanto, eles não são egocêntricos e egoístas. Mães, sou filha sempre crianças mentes, adolescentes, jovens são sugadores. É uma verdade, nós não podemos ser fonte dos nossos, fazendo toda a vontade deles, entendendo que eles erram. E nosso papel é disciplinar. Se a gente não discipliná-los e colocá-los nesse lugar de aprendizado, o mundo vai. Então, muitas vezes, eu vejo situações, graças a Deus, estou mais inserida no ambiente escolar, mas eu vejo situações que as mães vão brigar na escola, gente. Para você chegar a brigar na escola, você está muito correto. É uma realidade escolar, que é nessa fase que as crianças começam a ser confrontadas como sociedade e contrariadas nos seus anseios e desejos. Então, quando você for a um ambiente escolar, que é a idade que você precisa entender que ele pode estar errado. É lógico que a gente não está falando de injustiças, mas você entender que aquele profissional está ali, né, tentando manter a ordem, talvez o grande problema daquele professor seja seu filho. Então, ter essa consciência e tentar não tirar, porque eu vejo pessoas tentando tirar os filhos, né, de situações desagradáveis. Não, mas fazer com que essas situações sejam aprendizadas, ainda que ele tenha mordeu o colega, ou respondeu a profissional, meu filho, não. O pico-coquinho da mamãe não faz isso. Pai. E nosso papel não é suprir as carências emocionais deles, mas levá-los ao arrependimento e à disciplina correta. Bem? Mantém o domínio próprio e fala com sabedoria. A quinta prioridade, aí a gente vai estabelecendo guarda-chuva. Primeiro ao Senhor, a prioridade ao seu marido, a sua casa, os seus filhos e a vida pessoal. Nós precisamos levar a sério a organização da nossa vida pessoal. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é amor. Manter-se saudável, corpo, alma e espírito, é o melhor presente que você pode dar às pessoas mais importantes da sua vida. Cuidado pessoal, ter uma vida médica, ter seus exames bem feitos. A gente vê o câncer colo de útero, o câncer de mama crescendo por falta de exames periódicos. A mulher não se cuida. Eu já perdi amigas por conta disso. Eu já percebi situações que poderiam ser resolvidas com uma aplicação de vitamina no corpo da mulher, uma diminuição de açúcar. Então, ter esse cuidado, você precisa estar bem. Olha quantas prioridades dependem de você. E você precisa levar a sério, dormir na hora certa, se disciplinar. Ah, mas eu não estou... Olha, o maior engano da nossa vida é essa história que existem homens e mulheres noturnos. Você for estudar o corpo humano, ele foi projetado para dormir. Se você não dorme, tem algum problema no seu físico, na sua rotina. Se você conversar com o médico, se você começar a estudar o corpo humano, ele foi projetado para ter uma boa noite de sono. Ah, não, mas é porque é o meu jeitinho, não é. É a sua má rotina, a sua maneira de viver a vida com as suas prioridades. É lógico, existem casos que trabalham à noite, que acabam se adaptando, mas isso não é o saudável. O cuidado com o nosso corpo e a prioridade de estarmos bem é responsabilidade nossa.
Eu costumo dizer que quem não cuida do corpo, e eu posso falar isso com prioridade, porque eu já estive dos dois lados, quem não cuida do corpo é como Adão e Eva no jardim. Que Deus deu a ele um jardim e um governo, e ele entrega para a serpente todos os dias, porque não cuida da sua saúde pessoal, não estabelece verdade da palavra de Deus. E aí você pensa assim, se você não ganha do... Você não está ganhando do pão francês, está ganhando 3, 4, 5, a ganhar de quê nessa vida, gente? Então, estabelecer esses cuidados pessoais com a sua alma, liberando perdão. Por que eu estou angustiada? Será que eu tive uma briga? Será que eu quero continuar vivendo assim? Ter essa prioridade na sua rotina. Não, peraí. Vou estabelecer a minha rotina a ponto que eu possa dormir todos os dias às 10 da noite. E aí eu vou buscar ajuda profissional, eu vou fazer limpeza do sono, eu vou buscar hoje em dia com a tecnologia, eu vou me esforçar, porque eu quero ter um dia qualitativo amanhã. Eu quero estar bem disposta para suprir todas as necessidades que Deus me confiar. Vou ter esse cuidado pessoal como prioridade. Cuidar de si mesma não é egoísmo. Ela não deixa de cuidar das suas necessidades pessoais. Separa um tempo para descansar, se exercitar e renovar a mente. É forte, trabalho. Mesmo durante o tempo difícil, mantenha os olhos fixos em Jesus, a luz da sua vida. Provérbios 31, 18, lâmpada permanece acesa à noite, em meio aos problemas e situações, afastando o medo, a dúvida e a desconfiança. Ter um tempo de oração por si mesmo. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho, oramos pela nossa casa, pelo nosso filho, pelas nossas necessidades pessoais e não oramos, Senhor, livra a minha mente, pensamentos tortuosos, guarda o meu coração de mágoas e ressentimentos, vê se há em mim algum caminho mau. Fala com sabedoria e revela o seu conhecimento de Deus. Quanto mais você fala com sabedoria, mostra que tem dentro. Se a boca fala, está cheio o coração. E a sexta prioridade, aí sim, é a vida pública. A gente vê a dificuldade que a gente tem de estabelecer essa atividade. A última prioridade abrange as atividades fora de casa. E aí é ministério, trabalho, passeios. Né? Nossa vida pública, muitas vezes, ocupa o primeiro ou o segundo lugar na nossa lista de prioridades. Tudo mais vem em seguida. Quando isso acontece, levamos uma vida egocêntrica e presunçosa. Podemos ter uma aparência maravilhosa, ser extremamente inteligente, alcançar grandes realizações e ainda assim ter um casamento, filhos sem rumo e relacionamento com escolher esse caminho, depois de um tempo, se cansará de si mesmo, é vazio de alma. A verdadeira realização vem por meio de rendição, humilhação e sacrifício. Pergunta: por que eu faço o que faço? Qual é o propósito? Ela oferece ajuda aos que precisam, apoio material, emocional e espiritual. Tem que ter sua carreira está no seu desenvolvimento com a igreja e tem prioridade sobre as 5 áreas mencionadas no anterior. Aprende a dizer não quando necessário. Se não está de acordo com a tua prioridade, a resposta é não. Igual se apenas com o que Deus te mostra o que deve fazer. Usa a sabedoria de priorizar a vida, as primeiras e dá condições de ser ungida por Deus para servir a igreja e outros âmbitos. É sábio suas negociações, não gasta em excesso, nem fala. Usa de forma criativa os dons e talentos que recebeu de Deus. A mulher virtuosa cria bens, veste e faz como consequência. Não tem desejo algum de viver conforme os padrões da sua época, antes de conforme os princípios da palavra de Deus. E aí a gente tem os passos práticos. Passo prático para começar. Olha, pegue a tua vida, faça um mapeamento da tua vida, quais são as prioridades da tua vida. E aí pensa, como é que eu vejo as prioridades? Onde eu gasto mais o meu dinheiro, onde eu gasto mais o meu tempo, é onde eu penso mais sobre isso, onde as minhas emoções, é aí as suas prioridades. Veja se está de acordo com os padrões da palavra de Deus, esses 5 padrões, ore, peça ajuda ao Espírito Santo, veja em que estação você está vivendo. Em atitude de oração, considere como se essas 3 prioridades se apliquem à sua vida. Só deixou de lado o temor do Senhor, defina novos padrões, de modo a levá-lo a sério. Seu marido está debaixo da sua casa, seu filho, da sua vida pública, da sua lista de prioridades. Seja honesta consigo mesma e com Deus. A esse respeito, lembre que Deus tem em mente o seu bem. O padrão líquido de prioridade é confiável. Matemática certa, é bom. Talvez pareça difícil aos nossos olhos, talvez seja uma mudança radical no nosso estilo de vida, mas é bom.
garantia celestial, de carinho de anjo, de céu, de glória. Pergunte, qual é o motivo que você agir como age? Seja vulnerável e honesto. Faça uma lista, prepare uma relação com a atividade primeiro. Avalie suas prioridades que estão desequilibradas. A mesma lista precisa, o que nessa lista precisa ser eliminado? Faça com sabedoria, peça sabedoria. Talvez seja necessário subtrair alguns itens da sua lista antes de adicionar outro. Aprenda a dizer não. Lembre-se que você não é uma dádiva de Deus para todos, mas é uma dádiva de Deus para alguém, para o lugar certo. Deus tem um encaixe perfeito. Quem tenta agradar a todo mundo não agrada a ninguém. Tome a decisão de limitar o seu trabalho, é você é capaz de administrar. Ser ocupada não é virtude. Ser produtiva, sim. E aí a Débora faz aqui com uma amiga, eu recomendo que você leia, passo a passo, prático. E dentro dessa organização, a gente tem a aula 10, a organização da casa, o valor de casa. Lá na página 146, 2 Coríntios 14, 40. Cuide para que tudo seja feito com decência e ordem. Um dos princípios da nossa vida é a ordem. Eu me lembro que uma das coisas que Deus trabalhou primeiro na minha vida foi a organização. Eu me lembro que a primeira experiência bíblica que eu tive com o céu, com a glória de Deus, em arrebatamento, em ver o céu, o Senhor falou para mim, o céu, eu vi a funcionalidade do céu, os anjos trabalhando, e entendi. Para que eu vivesse a plenitude do que Deus tinha para mim, eu precisava organizar minha casa. Eu precisava organizar minha vida. Então, a organização da nossa casa, ela é uma responsabilidade nossa que Deus leva muito a sério. Né? Não é a minha intenção fornecer instruções detalhadas sobre a organização. A dona, ela traz aqui para nós muitas instruções. Eu não vou ler todo esse capítulo, é um capítulo muito pessoal, mas ela deixa aqui algumas instruções, mas é importante que você avalie a sua vida. Você olhe para a sua casa, para aquilo que Deus confiou a você, e entenda que é responsabilidade sua. Não são móveis mais bonitos, mas são os que Deus confiou a você. Não é a louça perfeita, mas é a que Deus confiou a você. Ter essa responsabilidade vai trazer para você um desejo de simplificar. O processo de organização seria atalho para que trabalhe cada cômodo. Mapeie a sua casa. A gente, antes do curso começar as aulas online, eu passei uma semana falando sobre planejamento e organização de casa. E uma das estratégias é mapeie a sua casa. Estabeleça durante a semana focos de incêndio, apague incêndio. Tenha estratégias de organização. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou arrumar a casa a semana toda, sexta-feira é o dia da faxina. Lavar, de limpar, e aí não dura 2 dias. Segunda-feira, tá tudo bagunçado, você toma. Sexta-feira, você põe aquela roupa de mendiga, não, aquela roupa feia, limpa, fica extremamente amargurada, no sábado você está preocupado. Não é sabedoria. Estabeleça uma rotina de organização da sua casa. Cada item tem o seu lugar. Regras para o processo de organização. Cada coisa precisa ter o seu lugar. Eu tenho visto um videozinho, eu tenho gostado bastante, na internet, que é ajudando adultos disfuncionais. É muito interessante esses videozinhos, eu vou depois compartilhar algum. Ele fala que é 5 minutos. 5 minutos. Você, em vez de jogar lixo na lixeira sem saco, colocar no saco. Gasta 1 minuto jogar o lixo. Gasta 2 minutos colocar o saco. E muitas vezes, na nossa rotina, como dona de casa, é simples. É simples. Eu tenho aprendido, eu estou falando, gente, daqui que eu estou vivendo. Eu tenho aprendido, se eu levantei, tem gente que não arruma cama, porque fala, vou dormir de novo. Mano, dormir numa cama. Mamãe dizia, você não arruma a cama, você fica preguiça o dia inteiro. Vai levar a cama o dia inteiro. Então, custa 1 minuto eu levantar e arrumar minha cama. Custa 2 minutos eu beber água e lavar o copo. Então, ter essa organização que a Deise está falando de feito é melhor do que perfeito. Estabelecer prioridades de organização, ainda que você não faça tudo. Mas aquilo que você faz, espere um dia da semana. Segunda-feira é dia de faxinar a sala.
E aí, manter as ordens. Eu gosto muito de uma estratégia de organização que é dos 15 minutos. Apague focos de incêndio. Antes de dormir, você vai dar 15, bota no relógio, não faz mais do que isso, 15 minutos. Coloca cada coisa no seu lugar. Quando você acorda de manhã, fala, alguém passou aqui. Eu falo que a fadinha da limpeza passou aqui. E aí, o dia fica mais leve. Bota o saco de lixo na lixeira. Antigamente, a gente estava com tanta pressa aqui em casa que a gente não estava botando saco de lixo. Eu jogava o lixo. Como é bom ter um saco de lixo, você poder tirar o saco, tem que procurar outro saco para botar coisas que custam um minuto. Então, ter essa organização da casa, mapeie os cômodos, tire o excesso, distrai. Às vezes o nosso quarto tem tanta coisa que não tem você, cabe tudo, né? Mas pode ser que eu vou usar esse setor, eu usei, pode ser que em 95 eu usei de novo, agora em 2027 eu vou usar de novo. Sabe? Distraia. Quanto menos coisa para botar no lugar, mais fácil a nossa rotina. E tem coisa que realmente você precisa, guarda-roupa lotado de roupa, 3, 4, 5, 10 bolsos. Eu acho que eu já cheguei a ter 10 bolsos para uma. Então, distrai, né? Conheça os cômodos da cômodo, vê a funcionalidade do espaço, organize a geladeira, o banheiro, todas essas funcionalidades, a gente faz prática, né, da organização. Embora esse capítulo esteja repleto de excelentes ideias e maneiras práticas de organizar a sua casa, não espere que você mesma ou a sua casa seja impecável. É outro perigo que nós precisamos entender. Organize a sua casa a ponto das pessoas poderem viver nela. Não espere perfeição. A pior coisa é que tem uma casa impecável que não tem vida. Eu me lembro que eu tinha uma tia que a gente sentava no sofá dela, mas não dava para sentar, porque era coberto de plástico. Comprou um sofá branco, colocou plástico, era aqueles plásticos escuros, porra, mesa, todos os sofás. Ele era muito branco. E aí você não tinha prazer de estar naquele momento. Então, organize a sua casa a ponto das pessoas conseguirem viver nela. Tenha essa paz de poder sentar, que você vai limpar, que você tem 15 minutos depois que a visita sair para botar as coisas em ordem. Organize a ponto de entender que não é perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Ajuste sua lente para que você pode melhorar em cada cômodo. Não existe a perfeição de si mesma, nem de todos os membros da sua família. Busque, em vez disso, a excelência. A excelência. Melhore o que for possível, quando possível. Não dá para acordar amanhã e fazer a reforma. Mas dá para jogar água numa parede amarelada? Dá para jogar água. Ah, mas não dá para trocar a roupa de cama, mas dá para lavar. Não dá para trocar, as toalhas são mais antigas, mas dá para dobrar, dá para botar perfume. Eu me lembro que uma dica que eu aprendi no curso de organização é pegar um chumaço de algodão, botar na essência, botar dentro da lata de lixo do banheiro. Você abre a lata de lixo do banheiro, sobe lavanda, gente. Fica, gente, pode ser a lata de lixo mais feia, mas sobe lavanda, não tem cheiro de lixo. O bebezinho agora não tem cheiro de fralda, tem cheiro de lavanda. Faz uma diferença. Isso é a mulher edificando a sua casa. Pergunte aos membros da família. Em que aspecto ele acredita que a organização pode ter mais eficiência? Envolva as pessoas, deixa as pessoas produzir. Às vezes a gente fala, a mulher fala, ninguém me ajuda, mas é difícil te ajudar. Porque ninguém lava igual a você, ninguém limpa igual a você. E é uma verdade. Você é você e as pessoas são as pessoas. Mas faça com que elas participem do planejamento da organização da casa. Acima de tudo, transforme a sua casa em lugar de paz, de amor e paz. Onde houver desordem, arrume. Faça com o coração cheio de alegria e gratidão por tudo que Deus lhe deu. E aí a gente vai para um outro, e ela tem aqui, ó. Eu recomendo que você faça uma aula pessoal da sua casa com as dicas e as ideias da Débora. Eu fiz, vale a pena. Tem a limpeza por cômodo, entrada, sala de estar, de acordo com a realidade. Eleve o padrão da sua casa com sabedoria e limpeza da organização. Quando você for limpar a sua casa, deve entrar no módulo 12, né, no módulo 11, esse prazer de você limpar a casa como um ato de gratidão. Busque agradecer a Deus. Quantas pessoas não têm o que você tem? Aquela palavra que está na internet, né? Muita gente orou por aquilo que você tem hoje, né? Muitas daquilo que você tem que parece pouco para você é o pedido de oração de alguém.
Então, reúna a sua família, explique que você quer melhorar, não fique sozinha nessa jornada. Olha, eu quero começar a reorganizar a nossa casa, eu preciso da ajuda de vocês. Converse, envolva eles na arrumação, na decoração, tenha esse cronograma, estabeleça o cronograma, coloque versículos de gratidão, como é bom encher a casa, torne a partir de uma atividade divertida, não faça pequenos momentos de limpeza para que você se sinta confortável e não sobrecarregado. Amém? 17. Em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus ao Pai por ele. Então, organize a sua prioridade. Entenda que a sua casa é um lugar de ordem e, com muita gratidão a Deus, mantenha a sua casa limpa. E você vai colher frutos celestiais do reino dos céus. Parece uma atividade, né? A gente tem orado, eu tenho orado, falado com algumas irmãs, parece uma atividade tão simples, né? Mas é o segredo espiritual para muitas curas das famílias. Se eu dissesse para você, porque ele falou isso lá do lado, contando o testemunho dela, se eu dissesse para você, ó, sobe o monte, desce o monte, faz 7 campanhas, talvez você se sentiria mais empoderada. Mas dizer para você, arrume a sua casa, mantenha a ordem do seu lar, restabeleça as suas prioridades, parece que é algo tão simples. Mas é a grande coisa de Deus nas nossas vidas. São princípios bíblicos na nossa maneira de viver que edificarão lugares antigamente assolados, que repararão as brechas. Então, tenha esse entendimento e se esforce. Leia, não dá para a gente fazer todo o estudo aqui do lar, um ambiente de paz, porque são assuntos muito práticos da nossa vida, que você precisa enquadrar a sua realidade. Mas estabeleça, pegue dicas, ela se dedicou a tanto em estabelecer dicas para que a gente possa desfrutar de uma vida qualitativa. Busque ideias, hoje com a internet, hoje com o chat GPT, você pode, eu tenho uma casa com não sei quantos cômodos, e mapear a sua casa, e ele vai estabelecer para você prioridade, esporte, para que você tenha um lar onde o coração humano se importa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Orar, coloque a mão sobre o seu coração. É um assunto, às vezes, delicado, porque cada família tem a sua realidade, tem a sua prioridade, mas Deus tem um princípio para nós. Que o nosso coração receba esse princípio. Que a nossa vida, que essa instrução faça a gente refletir e pequenos passos de fé, pequenas mudanças possam fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos nesta noite pela tua bondade, Senhor, no nosso papel no lar, num direcionamento tão simples, mas tão poderoso, que é a organização das nossas prioridades, Senhor. Nós não queremos colocar nada à frente, Senhor. Temer ao Senhor é a nossa primazia, Pai. Honrar os nossos maridos, estabelecer eles como prioridade, é o anseio do nosso coração. Ter um lar, uma casa onde o coração humano se forma com ordem, decência, é o desejo que nós colocamos diante de Ti. Nos ajuda nisso, Senhor. Os pais olhar os nossos filhos, Senhor, entender que eles contam conosco, nós geramos essas vidas e um dia prestaremos contas delas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida saudável, a se importar com o nosso corpo, entendendo que é templo do Teu Espírito, a ter uma vida pessoal saudável, sentimentos, pensamentos elevados para o alto. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida, Senhor, fora, externa, Senhor, de qualidade, honrando o nosso trabalho, honrando, Senhor, o nosso ministério, aprendendo e transbordando da Tua graça. Faz do nosso lar, Senhor, um lugar de ordem e decência. Faz da nossa casa, Senhor, um lugar habitável pelos Teus anjos, Manaim do Senhor, acampamento dos anjos, lugar de ordem, lugar de paz, lugar onde a Tua presença habita, Pai. Faz isso. Nos ensina a limpar, a cuidar da organização da nossa casa em gratidão a Ti, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Nos dá esse lugar de honra. Tira todo o engano, toda mentira, todo o cansaço, tira toda a preocupação, tira os desvaneios da nossa vida, tira os fardos mundanos, malignos, de demônios,
de ações contrárias à tua vontade, arranca e nos libera para viver esse princípio, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Oramos, damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada, Jesus Cristo. Oramos. Amém. Amém? Pode ligar aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma aula da glória do nosso Deus. Ele é bom, ele é fiel. Eu creio que mudar as nossas portas, né? No momento que nós aprendemos e praticamos as coisas. Amém? Amém. Nós temos a oferta, desejar ofertar. Nós vamos fazer ofertas juntas, abençoando o tudo bem, tem sido coração de Deus. Se desejar ofertar, faça contribuição, não é valores exorbitantes, mas é aquilo que o Senhor colocar no teu coração, para que você seja o canal de Deus. Amém? Quinta-feira tem culto de mulheres. Culto de mulheres. Ore, para que seja mais um tempo de sermos satisfeitos em Deus, completos em Deus. Orem por mim, que eu vou pregar. Orem por mim, ora. Está difícil aqui. Eu conto com a oração de vocês. Conto com a oração de vocês, sempre vocês lá. Amém? Amém. Tira foto, Dani. Travou, é. Aí, vamos lá. Todo mundo? Lísio! Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz, semana de bênção para nós. O Senhor é por nós. Amém? Amém. Boa semana. Tchau, Amém. tchau. Paz, irmãs. Beijo.